Você prefere pegar profissionais prontos ou você prefere formar? E por quê? Eu prefiro formar. Tá. Quando eu entrevisto, eu ouço a história e depois eu até peço para as pessoas, se você vir para cá, tudo que você aprendeu, você vai esquecer, tudo, porque aqui vai ser tudo diferente. A primeira coisa é que a gente tenha um engajamento interno muito bom. Então, eu não tenho lideranças no sentido de que um tem medo de passar para o outro, que isso é muito comum nas corporações, um tem medo de ensinar para o outro, com medo de perder a sua oportunidade. Nós não trabalhamos assim. Nós trabalhamos em círculo, no qual um ensina para o outro que sabe, ensina e vem ensinando, ensinando, ensinando. Por quê? A gente sabe que tem faltas, Sim. que tem doenças, que tem pessoas que vão embora, e eu simplesmente não posso parar uma empresa que trabalha 24/7, simplesmente porque um funcionário foi embora e o outro não sabe. Então lá todo mundo entra, começando pela recepção, pelo atendimento, e se quiser, vai aprender todos os departamentos. Tem essa liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho a honra e o prazer de estar conversando com uma cliente que virou minha amiga. Eu vou deixar ela se apresentar, mas ela é diretora do grupo BPA e eu gostaria de que a gente recebesse ela com muito entusiasmo. Senhorita Débora Barbosa. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço e a honra é toda minha de você ter se lembrado de mim, né? Imagina, eu costumo dizer que só lembra quem esquece. E você estará sempre na minha lembrança, sempre nos momentos. Aliás, eu estava lembrando, você participou também de uma empresa que eu tinha, da House Shine, e você foi na inauguração. Sim. Lá no Mendes, lembra? E fiz um depoimento, né? Fiz um depoimento, então, tá sempre comigo aí. E eu fiz questão de trazer você aqui, Débora. Eu me confundi, estou nervoso um pouquinho, porque você realmente faz parte da minha história profissional e você tem uma história super bonita e eu gostaria de compartilhar para as pessoas que estão nos vendo aqui. Mas antes de fazer alguma pergunta para você, eu gostaria que você se apresentasse mais formalmente. Fala para mim, quem é você? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu sou a Débora, né? Até nem gosto muito de falar que sou diretora, mas posso até dizer que sim, né? Comecei essa história da BPA e depois agora do grupo BPA, porque somos muitas empresas hoje no grupo. Comecei lá atrás com o meu marido, há uns 17 anos atrás. Ele já vinha de uma história muito profunda e ampla da área de navegação. Eu não fiz administração, trabalhei a minha vida inteira como administradora, assistente administrativo em empresas grandes como o Jornal de São Paulo, o Estado de São Paulo, Faculdade de Belas Artes, essas coisas. E depois, quando vim embora para a Baixada, tive uma pousada, e durante a pousada, enquanto tínhamos a pousada, o Manuel resolveu sair da empresa que ele estava e abrir a primeira empresa do grupo, que era a BPA Agenciamentos. Legal. Tá? Aí, passado alguns meses, eu acabei vendendo a pousada e vim trabalhar com ele e a gente começou a nossa história. Nossa, falando assim, parece que foi tudo muito rápido, né? Eu acredito que passa muito rápido, mas acredito que você deva ter muitos desafios. A gente se conhece bastante tempo já e, graças a Deus, eu pude acompanhar o crescimento de vocês. Especificamente, você falou que trabalha há 17 anos agora com o Grupo BPA, mas você trabalha desde os 14. Desde os 14? Porque ainda sou daquele tempo que a gente poderia trabalhar com 14 anos, ter carteira registrada. Hoje você não pode mais. Verdade, né? Somos dois. Verdade, eu entrei no campus também com 14 pessoas. Mas como pode? Não pode. Naquele tempo podia. Hoje eu vou até soltar um veneninho, porque assim, naquele tempo a gente podia trabalhar registrado com 14 anos. Hoje você não pode. Hoje você pode matar pai e mãe, né? Mas não pode trabalhar. Realmente, complicado. Né? Ia te perguntar justamente disso, né? Porque hoje, ao longo desse tempo de carreira, tempo que você está profissionalmente trabalhando, você acha que mudou muita coisa, não? De um tempo para cá? Mudou. Quantas gerações a gente já passou aí? Você acha que mudou muito? Tem muita diferença? Mudou bastante. Eu já estou no mercado
há 44 anos. Caramba. Então, eu passei, para você ter uma ideia, com 14 anos, o meu primeiro emprego foi ser caixa de supermercado. Quer dizer, Sim. hoje é uma coisa absurda, porque com 14 anos, uma criança na responsabilidade de caixa do supermercado, lidar com dinheiro, e não era um mercadinho, era um mercado muito grande, e nós éramos, sei lá, talvez uns 30 caixas, e todas meninas menores, 14, 15 anos. E isso não foi, nunca nos afetou em sentido nenhum. Era uma necessidade, trabalhar era uma necessidade por vários motivos, né? Além do dinheiro, a gente queria trabalhar, a gente queria se sentir útil, era diferente. E você era filha única? Filha única. Não é? E aí como que foi essa, como sua mãe lidava com isso? Era uma incentivadora? Como que era o perfil de mãe? Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. E eu não tive muita opção. Se meu pai estivesse vivo, provavelmente ele teria dito que não. Que o objetivo era estudar durante o dia e tal. Mas as coisas não ficaram fáceis. Então eu optei realmente em trabalhar e a minha mãe não se opôs, né? Então começou toda aquela história de você trabalhar durante o dia e estudar à noite. E foi assim a partir de então. Caramba, né? Uma longa trajetória. Ô, Débora, me diz uma coisa. A gente estava conversando, mas antes de fazer essa nova pergunta, eu queria que você colocasse um pouquinho mais para o pessoal que não conhece o grupo. Hoje o grupo é composto por quantas empresas? Quanto vocês têm de mão de obra? Fala um pouquinho. Qual é a atividade da empresa? Tá, a BPA, o grupo BPA é uma empresa, é um grupo voltado para navegação. Dentre eles nós temos agência marítima, operador portuário, fazemos o trabalho de assessoria aos tripulantes que vêm de todos os tipos de embarcação e aportam aqui nos portos brasileiros, todos os portos brasileiros. Temos representação em todo o país, quando não com escritórios próprios, com subagentes. Temos serviços de administração, serviços de despachante, crew change. Então, somos hoje em 8 empresas dentro do grupo e temos em torno de 60 funcionários diretos. Que legal. E então vocês, pelo que você me falou aí, mexem em todo esse ecossistema portuário? Tudo que você precisa, tudo que a embarcação precisa e sua tripulação em águas brasileiras, nós estamos à disposição para atendê-lo, tá? Isso em questão de saúde, serviços médicos, repatriação. E como que funciona assim hoje? Esse é um mercado muito nichado? É um mercado técnico? Como que você vê hoje? Vocês começaram há 17 anos atrás. Hoje, se fosse para começar, pareceria um sonho impossível? Já foi difícil lá na época? Como que foi para vocês? Como que foi essa passagem do senhor Manuel, que é o CEO do grupo BPA, para ter a empresa dele, a agência? Como que foi? Como que despertou isso nele? Porque eu acho que vocês já estavam presentes, já estavam juntos, né? Como que foi essa passagem de bastão? Falar, poxa, deixar de ser empregado para montar um agenciamento marítimo. Ele já era sócio de uma outra empresa. Tá. Então, em algum momento, ele não concordou mais com as diretrizes que a empresa estava seguindo e ele achou que tinha que trabalhar de uma outra forma. E com maior engajamento dos colaboradores e com você dando mais autonomia. Ele achava que isso era importante, que ele não podia centralizar isso nele. Então ele achou que era o momento, que tinha chegado o momento dele partir para uma carreira solo. Então para ele foi mais ou menos natural, porque ele já sabia o que ele queria, o que ele pretendia. Os clientes que eram dele vieram com a gente. Então assim, foi uma transição tranquila. Legal. Né? Hoje, eu não sei te dizer como seria, né? Porque as coisas mudaram muito. Hoje, em mundo de inteligência artificial, sim, onde você coloca qualquer questão, ele te traz a solução, eu não sei como seria, não sei te dizer. Para nós, foi uma jornada, uma transição tranquila, mas uma jornada árdua. Você conhece a nossa história, sabe por todos os perrengues aí que já passamos. Não é fácil. Então, eu sempre trago as pessoas aqui, gosto de trazer empreendedores. Por quê? Empreendedores que eu acredito que sejam bem-sucedidos. Quando a gente fala bem-sucedido, a gente só não fala na esfera financeira. Sucesso depende, cada um tem uma percepção de sucesso, mas eu considero vocês pessoas bem-sucedidas. E geralmente no Instagram, nas redes sociais, a gente só vê a parte legal das coisas, né? Dentro disso, quais os maiores desafios que vocês tiveram? Porque hoje vocês falaram que vocês estão com cerca de 60 colaboradores diretos, né, sem contar os prestadores de serviços, os parceiros. Mas como que foi nesse começo? Como que começou o escritório? Como que foi? Começou
Onde foi? Conta pro pessoal. Nós começamos num prédio ali em frente o escritório em frente à rua Praça Mauá, foi quando nos conhecemos? A gente conhece já no Poupa Tempo, No em Poupa frente, em João Tempo, é. Pessoa. Aí fomos para uma sala e em frente à Praça Mauá era o Manuel. Isso eu estou falando do escritório de Santos, Sim. tá? Porque daí tinha o escritório do Rio de Janeiro, que também Tá. começou nesses Tá. mesmos termos. Era o Manuel e eu acho que tínhamos 2 visitadores, que são as pessoas que fazem, os meninos que fazem o acompanhamento das operações do navio no cais, e a Elma. A Elma e mais uma secretária, que a Elma, você lembra, que veio também. Então, assim, ninguém sabia nada. Só quem sabia era o Manuel. E as coisas foram que a gente teve que ir aprendendo meio que no tropeço. O Manuel, ele sabe, ele tem um profundo conhecimento, mas uma dificuldade muito grande de repassar. Então, quando nós perguntávamos alguma coisa para ele, ele falava assim, vocês só fazem isso na vida, não aprenderam ainda? Tinha começado ontem, como assim? Né? Mas foi dessa forma. E em pouco tempo, 3, 4 meses, nós estávamos batendo os recordes de atendimento dos navios em Santos. Tivemos que mudar. Então, de 4 funcionários, nós passamos para 20, praticamente no primeiro ano. E foi realmente uma guinada, foi muito bom. Os primeiros anos de BPA, na qual nós trabalhávamos tanto com o agenciamento como com a operação portuária, foi muito positivo. Depois houveram mudanças no porto, onde os operadores pequenos como nós começaram a perder espaço para os terminais, mas sim, a gente continua. E você fala assim um pouco de que você sempre teve um dos desafios para você era convencer as pessoas, primeiro acreditar que vocês poderiam chegar e convencer as pessoas. De que forma você acha que convenceu as pessoas e de que forma você acha que é importante convencer as pessoas para seguir a mesma trilha? Sabe que eu sempre até comento bastante isso, que eu falo assim, olha gente, o que eu sei eu falo, o que eu não sei eu invento, porque as outras pessoas também não sabem, né? Sim. Então, as pessoas que nós trouxemos, aos poucos, eu falava o que eu sabia, o que eu não sabia eu encantava, né? E eu falava, bom, a pessoa não sabe, daí dá tempo. Sabe menos que eu. Tá menos que eu, então dá tempo de eu me preparar para poder realmente oferecer isso para ela. Então, esse trabalho de trazer as pessoas, de trazer os bons colaboradores que hoje temos, foi assim, foi meio que falando algumas verdades, algumas ilusões, mas a gente conseguiu, acho que a gente conseguiu transformar tudo em verdade. E você já tinha tido a experiência de liderar? Porque, não sei, pelo que você já liderava pessoas, como que é? Quais são os desafios de liderar? Eu acho que eu sempre fui meio metida a mandar nos outros, né? Então eu sempre fui um pouco mandona. Eu sou Ariana com A, eu sou Ariana, então você já viu, né? Então eu sempre fui um pouco mandona e sempre fui de chegar e tentar realmente organizar as coisas. E eu me vi nessa função de comandar mesmo a equipe quando eu tive uma pousada no Guarujá, que eu te falei antes da BPA. E foi muito difícil, porque não é fácil você liderar pessoas que normalmente acham que já sabem o que fazem. Sim. E eu não sabia absolutamente nada de gerir uma pousada. E tinha que ensinar um pessoal que também não sabia, mas achava que sabia. Sim. Então, e depois quando eu vim para a BPA, eu achei que a gente tinha que entrar nos métodos realmente que o Manuel já almejava. E que eu também já tinha tido lá atrás. Eu tive bons chefes que me deram liberdade para aprender, para tentar. Então, hoje na empresa nós falamos, eu quero que você pense, eu não quero que você cumpra exatamente o que te falo. Pensa, porque quem chega de fora, às vezes vem com uma outra visão. Exato. No dia a dia você enxerga aquilo como comum, mas quem chega, então eu falo sempre, cheguem todos os dias como se fosse o seu primeiro dia e olhem aquilo como se fosse novo. E sempre vai ter alguma coisa para a gente melhorar, sempre. Processo. Que legal, que bacana. E como que é a cultura assim que você desenvolveu, mas aí depois eu quero que você volte na parte da pousada, mas como que é a cultura? Você hoje, pelo que você já aprendeu ao longo desse tempo todo, você prefere pegar profissionais prontos ou você prefere formar? E por quê? Eu prefiro formar. Tá. Quando eu entrevisto, eu ouço a história e depois eu até peço para as pessoas, se você vir para cá, tudo que você aprendeu, você vai esquecer, tudo, porque aqui vai ser tudo diferente. A primeira coisa é que a gente tenha um engajamento interno muito bom.
Então, eu não tenho lideranças no sentido de que um tem medo de passar para o outro, que isso é muito comum nas corporações, um tem medo de ensinar para o outro com medo de perder a sua oportunidade. Nós não trabalhamos assim. Nós trabalhamos em círculo, no qual um ensina para o outro que sabe, ensina e vem ensinando, ensinando, ensinando. Por quê? A gente sabe que tem faltas, Sim. que tem doenças, que tem pessoas que vão embora, e eu simplesmente não posso parar uma empresa que trabalha 24/7, simplesmente porque um funcionário foi embora e o outro não sabe. Então lá todo mundo entra, começando pela recepção, pelo atendimento, e se quiser, vai aprender todos os departamentos. Tem essa liberdade. Quais as características, assim, hoje o pessoal fala muito de soft skills, que são habilidades comportamentais, e falam muito de hard skills, que são habilidades técnicas. Quais que você acha que são mais fundamentais? Você contrata pela habilidade técnica ou pela habilidade comportamental? Depende do setor. Por exemplo, temos 3 setores que chamamos dos essenciais, que é o financeiro, documentação e operacional. Então, operacional, ele precisa ter habilidade técnica e formação mesmo, ele tem que ter um inglês, pelo menos, razoável, não precisa ser tão perfeito, mas ele precisa ter um bom inglês para falar e para escrever, para se comunicar. Documentação também eu preciso que tenha inglês, que tenha alguma formação, que conheça planilhas, que saiba mexer com Excel, essas coisas todas. Financeiro, não preciso do idioma, até porque aos pouquinhos elas vão aprendendo ali. Mas no financeiro a gente precisa realmente de uma habilidade comportamental bem característica de cada um. Tá. Porque são todas mulheres. E onde você coloca mais de uma mulher, né, a gente tem sempre uma confusão. Então lá nós somos 18 meninas, em Santos acho que são 14 meninas juntas numa mesma sala. Então você imagina, elas têm que entender o tempo de cada uma, o dia de cada uma, tem que se respeitar, porque só assim é que flui. A gente trabalha com dinheiro que não é nosso, com dinheiro de cliente, com confidencialidade. Então tudo isso tem que ser feito com muita dedicação e respeito. Entendi. Hoje existe um dilema, diria aí, o pessoal fala muito de geração Z, de confronto de gerações, você deve ter passado por algumas, X, Z, tem Y, enfim, você acha que mudou muito as gerações hoje, de 17 anos atrás, hoje o comportamento são diferentes? Me fala aí para mim, o que você vê assim, que grita assim, tu fala, nossa, que diferença em relação ao tempo atrás. Você sabe que na BPA em si eu não consigo ver essa diferença, porque eu não sei se por sorte ou por alguma obra do destino, mesmo os mais jovens que entram têm o mesmo pensamento dos mais antigos que estão lá, ou eles acabam se adequando, né? Então eu não percebo isso. A gente percebe isso nos filhos, né? Quando você percebe que eu tenho um de 21 e uma de 28, e a gente percebe a forma que eles se comportam em relação a nós. Eu, de 21 quando eu tinha 21, a de 28 quando eu tinha 28, é diferente. É diferente. O que você falou aí faz todo sentido, porque eu acredito muito na cultura organizacional. Acho que a cultura, ela, na verdade, apesar às vezes de não estar escrito, né, como que funciona a cultura, mas a cultura é muito forte. E na minha opinião, acho que é isso. Tem gente que acaba não se adequando àquela cultura da empresa. Então ela acaba saindo por ela mesma, né? Ou então nem acaba entrando, acho que não faz muito parte daquela cultura. Bom, eu imagino que deva ser uma loucura, né? Você falou que vocês estão em alerta 24 horas por 7 dias da semana, porque é um trabalho onde se movimenta milhões. Que tipo de carga? Existe uma carga predominante que vocês trabalham? Um tipo de cliente, algum segmento? A BPA trabalha só com carga de projeto. Tá? Agora, as outras unidades, nós temos unidades em Paranaguá, e daí no Norte, no Nordeste, daí nós trabalhamos com carga de granel, com que, na verdade, a BPA ela atende qualquer tipo de carga, mas hoje, especificamente, mais projeto. O que nos ocupa muito tempo, hoje, é essa parte do Crew Change, que é uma das empresas que temos no grupo, que é a Amazon Crew Service, que ela, sim, que cuida da parte da tripulação. Então, isso você não pode perder prazo, o tripulante chega no aeroporto, precisa sair do navio, está doente. Então, isso realmente demanda uma equipe grande monitorando isso o tempo todo. Caramba. E
acredito que hoje, não sei, né, você tá, acho que o seu Manuel fica mais na linha de frente, mas acredito que seja bem estressante também. O que que a Débora faz no passatempo? Que você tem algum passatempo, algum menina dos olhos, alguma coisa que você faça para desestressar, aliviar a mente? Então, eu tenho a chácara, Tá, é uma chácara em Itu, que é para. Inicialmente a gente foi para lá na pandemia, ficamos lá os 3 anos da pandemia, e a empresa também, durante esses anos de pandemia, colocou toda a sua equipe em trabalho remoto. E ficamos, nós, a família ficou lá, né? E por fim, depois essa chácara, além de ser moradia, ela se transformou numa fonte de renda. E hoje nós alugamos ela para eventos e festas. E é uma chácara, tem 5.000 metros, lá tem um monte de bicho, tem planta. Então, assim, é a minha casa, é o meu canto. E é lá que eu gosto de ficar. De preferência, eu ficaria o tempo todo lá. é o Mas a seu gente ainda tem refúgio. que trabalhar, é o meu refúgio. Ah, que Então eu legal. gosto. E Bicho, que planta. tipo de bicho você tem lá? Fala pro pessoal aí, o que que você tem? Eu tenho um pouquinho de cachorro, Ah, tenho 5, tenho gato, tenho muitas galinhas, tenho pavão, que já tive lindo. porco, é, Tá com cavalo e ainda lá? tenho o cavalo da Tem o Vitória, cavalo? tenho um cavalo, e tem muita planta, tem horta, tem muitas flores, então realmente é o meu passatempo. Legal. A natureza, às vezes, elas nos ensinam bastante coisa, né? Pelo que você me fala aí, você tem um contato legal com a natureza. Tem coisas na natureza, assim, que às vezes você para, pensa e traz para o lado profissional? Alguma lição, assim, da natureza que fala, poxa vida, caramba. Sim, ela me ensinou a ter, acho que esses anos me ensinou a ter paciência. Tá, Na natureza, tudo tem seu tempo, né? Então, você quer ver uma orquídea bonita, você tem que esperar. 1 ano, às vezes, pode dar uma flor, 2, 3, 4 anos. Uma fruta, eu plantei lá mudas pequenas, e hoje que estão começando a frutificar depois de tantos anos. Então, eu era uma pessoa muito impaciente, muito irritada com o ritmo que as pessoas tinham em relação a mim, que sempre fui mais acelerada. E eu entendi que não adianta. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Então, acho que isso é o principal aprendizado. ah, legal. E esse teu trabalho te proporciona várias viagens também, né, Débora, né? Você acaba viajando. Me conta um pouco, se eu não me engano, você estava fora semana passada? Acabei de chegar. Fui O já no que te chamou comecinho mais do atenção? verão, né? Aí chegamos lá totalmente despreparados, porque nós decidimos ir para lá de Amsterdã. Então Tá. não tínhamos roupa, nada disso. Mas como era começo de verão, eu ainda fui na esperança que a gente chegaria lá com uma temperatura mais amena. Mas chegamos, estava muito frio. Isso é verão. É verão, estava muito Tá. frio. Comecinho de verão, estava Tá. muito frio. Tivemos que comprar algumas coisas lá na emergência, porque senão não dava para ser feliz. Mas foi muito legal. Foi muito bom conhecer. Eu conheci a Islândia só pelos filmes, os filmes, Sim. as séries da Netflix. Vikings. É. É, E é uma história riquíssima, um povo super agradável, é. muito simpático, país lindo, maravilhoso, cheio de coisas assim que nossa, foi realmente um sonho. Nossa, que Um legal. sonho realizado. E, Débora, por essas viagens suas aí, é um tema que às vezes a gente conversa, né? A gente se conhece há um tempo, a gente sempre conversa. Aí trazendo um pouco para nossa realidade, em termos de, até mais de uma forma regional, como que você acha que o atendimento, como que funciona lá? Cultura, atendimento, e o que que você viu lá? Pontos positivos que tem aqui, lá e vice-versa. Por exemplo, o atendimento, eu sei que você é uma pessoa que está sempre, você falou que tem chácara em Itu, tem apartamento em São Paulo, então você consegue conviver em vários ambientes. Tem alguma coisa aqui que regionalmente te chama a atenção em termos de atendimento aqui na Baixada Santista? Sim, eu acho que eu tenho um problema de atendimento que acho que é geral, né? É uma forma pouco carinhosa de atender o cliente, Uhum. né? Na nossa empresa, por exemplo, o cliente é a mola mestre de absolutamente tudo. É inadmissível, por mais que o cliente te irrite, por mais que ele seja arrogante, Sim. que você o trate da mesma forma, né? Aqui, às vezes, você chega num estabelecimento comercial, eu tenho muitas histórias, eu tive uma até recentemente, vou contar a história até, Conta. não vou contar o lugar. Tá. A pessoa, eu cheguei no café e eu não vi ninguém atendendo. Aí eu olhei e não vi a pessoa. Daqui a pouco veio uma moça, veio vindo uma moça com uma bandeja. Aí eu perguntei para ela, oi, você que está atendendo? Ela falou assim, você está vendo mais alguém aqui? Nossa, não acredito. Aí eu falei, tá bom. Então eu falei, eu podia ter virado as costas e ido embora, mas eu falei, não. Sentei,
falei, então tá bom, vou aguardar você levar os copos e voltar aqui para você me atender. Aí ela foi, voltou, me atendeu, pegou o pedido, como se, assim, o que ela me falou não a afetou. O que eu falei para ela também não a afetou, porque simplesmente ela me ignorou. Nossa. Então eu percebo que muita coisa acaba não indo para frente em Santos, como o pessoal fala, nada vai para frente, nada vai para frente, por conta do atendimento. E porque falta uma coisa que eu achei essencial: as pessoas montam um negócio, simplesmente largam na mão de funcionário. E não é assim. Funcionário é como filho. Todos os dias você tem que estar dando um conselho, falando. E até como nós já conversamos, né? Até o filho, a gente tem vontade de mandar embora. Sim. Você imagina um funcionário. Então, se o patrão não estiver junto para poder olhar com carinho para o negócio que ele investiu, fica difícil você deixar na mão de funcionário. Porque às vezes o cara está ali para ganhar um salário mínimo, quem sabe talvez uma gorjeta, e sem estímulo nenhum, o que não justifica, porque quando você é contratado, você sabe o quanto você vai ganhar, quantas horas você vai trabalhar, se é em pé, se é sentado. Então não justifica um atendimento. Mas em Santos é uma característica pungente mesmo. Sim. Nós percebemos isso. Infelizmente eu trouxe esse assunto porque eu realmente, mas às vezes eu falo, será? Porque você sabe que eu trabalhei no McDonald's, então tem essa veia de atendimento. Eu busco atendimento, e nem sempre é possível, porque a gente vai escalando também isso, mas não que a gente não oriente, mas eu acho que é um assunto que acho que deva ser debatido, falado, porque realmente eu vejo muitas pessoas reclamarem do atendimento em Santos, e quando a gente reclama de alguma coisa, a gente reclama porque a gente gosta, né? Sim. Então a gente reclama, pô, tem jeito. Então eu não gostaria de falar, apesar de ter nascido na São Paulo, capital, mas eu considero, vim para cá com 10 anos, então eu considero que Santos é a minha cidade. E eu não gosto que as pessoas falem mal. E às vezes vem amigos meus de fora, de outro lugar, falam, nossa, mas que atendimento ruim. Eu falo, puxa vida, é ruim mesmo, né? Alguns locais, claro que tem locais que se diferenciam, e por se diferenciar, eu acho que tem sucesso. E tem algum case positivo aqui em Santos, algum lugar que você já bem atendido, assim, tu fala, poxa vida, tem algum que você se lembre, se não tiver... Tem, você sabe que eu tô aqui no Gonzaga, então tem um lugar que eu gosto bastante de ir, embora não esteja comendo recente, faz tempo que eu não como, eu gosto de ir na cantina de Nápoles, porque eles têm um grupo de garçons muito antigos ali, e eles têm, você percebe que mantém-se o padrão, tanto na qualidade da comida, quanto do atendimento, são sempre os mesmos, eles te reconhecem, Legal. E a gente como cliente gosta de ser reconhecido, né? E eu acho que isso faz parte do teu atendimento, do teu serviço, e eles ali fazem isso, eu acho bacana. Então, aí você chamou a atenção para uma coisa que às vezes o pessoal fala, nossa, tá falando de atendimento, não é que a gente quer tapete vermelho, não é nada disso, são pequenas coisas, eu acho que você ser notado, de novo, para mim o McDonald's foi uma escola, então eu tinha no McDonald's, a gente dava atenção para o segundo cliente. Então, antes da gente montar o pedido, a gente falava assim, olha senhora, só um minutinho, eu já volto para atender a senhora. Então, se fazer visto ali, acho que isso já é uma parte de atendimento, dar atenção, responder. Tem coisas que realmente me incomodam. Aliás, eu vou te perguntar depois você me fala uma coisa que te tira um pouquinho do sério na parte de atendimento, mas hoje eu vejo beira chegar um pouco de falta de educação, de você não respeitar o outro profissional que esteja lá do outro lado. Muitas pessoas te deixam no vácuo, sabe? No WhatsApp. Eu tenho um defeito que acaba sendo bom, eu gosto de responder rápido. Não tem essa, né? Então, se eu peco, peço até desculpa para as pessoas, mas eu tenho isso comigo, independente de quem sejam as pessoas. Eu procuro responder rápido, porque tem uma pessoa ali solicitando. Então, manda um WhatsApp, eu acho que é legal você responder. É um costume legal. Poxa, responde, dá um joinha pelo menos. Ninguém gosta muito de joinha, mas dá um joinha, pô, entendi o recado. Eu acho que a gente tem que levantar realmente essa bandeira aqui com os empresários. Fico contente de você achar. E como você falou, às vezes o atendimento não é nada sobrenatural. Às vezes fala, oi Débora, né? Nem mesmo que não saiba. Bom dia. Bom dia, dá um bom dia, coisas básicas. Ou então perguntar, é o de sempre, né? Porque a pessoa, e querendo ou não, isso contribui para que você volte lá, para que você fale. A melhor propaganda, Débora, é o que você fez. Eu acho muito legal você falar isso, porque eu considero você uma pessoa exigente. Exigente no sentido positivo, né? De saber valorizar as coisas boas que tem. Então, acho que é legal você também estar passando para as pessoas que existem bons atendimentos, a gente dá referências. E aí fica o convite para vocês, comentem aqui com a gente
um atendimento legal que vocês têm, comentem, olha, tive um atendimento bacana, para que a gente possa enaltecer esse tipo de atendimento e melhorar cada dia mais, porque a gente tem uma cidade linda, linda, maravilhosa. A gente só precisa realmente pegar nessa parte do atendimento, porque realmente é uma cidade turística. Então, a pessoa que é bem tratada, você que viaja aí para o mundo inteiro, você sabe que você acaba voltando, né? Você Sim. volta, ou então você indica, coisa que você faz. Quando você é exigente, mas quando você gosta do atendimento, você faz questão de indicar. Eu já tive vários casos, obrigado pelas suas indicações, e é isso. Bom, a gente falando aí, Débora, a gente falou da parte de empreendedorismo. Ao longo dessa sua jornada, poucas pessoas sabem, se você quiser falar, o Manuel, na verdade, no início da carreira dele, ele trabalhou numa corretora de seguros Sim, também, não é? sim. Não é isso? Então, por ele trabalhar nessa corretora de seguros, porque eu vejo que vocês têm uma cultura muito grande de proteger o patrimônio de vocês. Vocês têm seguro meio que para tudo já. Tudo. Você acha que da onde que vem essa cultura, essa proteção? Talvez seja porque ele tenha conhecimento. O que você acha que se atribui? Eu acho que é os tombos que tomamos, Tá. né? É claro que você não sabe nada a respeito de seguro até você precisar em algum momento de alguma coisa que venha a acontecer. Então, o meu lá atrás começou com um acidente de carro que eu tive muito grave. E naquela ocasião eu tinha um seguro de carro que cobria só o carro do Só o teu. terceiro. Só o outro. Só o outro, Só o terceiro. outro. Tá. Só o terceiro. Não tinha que cobrir o meu, nem dano moral, nem absolutamente nada, né? E o meu carro teve perda total e o seguro cobria o outro carro, que foi um caminhão, em partes, né? Aquele seguro assim, cubro, mas tanto, Sei, limitado. Então era alguma coisa assim, né? E depois foram vindo os anos, eu falei, não, daqui para frente não pode ser mais assim, né? Mas e aí você, mas me diz, mas o que aconteceu? Dá mais detalhes. O que aconteceu? Não cobriu o teu carro? Não cobriu. Aconteceu que eu fiquei numa situação muito difícil, eles entraram, a parte entrou judicialmente. Tá. O maior prejuízo já tinha sido meu, porque houveram perdas nesse acidente. Eu fiquei quase um ano sem andar, sem trabalhar. E eu tive que ainda assumir a diferença do prejuízo que o seguro não cobriu na época. Mas isso já se vão 30 anos, depois disso muita coisa se modernizou. E o Manuel já vinha também, depois quando eu conheci o Manuel, que já vinha com um pouco de experiência a respeito disso, a gente sempre teve a preocupação, inicialmente com os seguros residenciais e de veículo. Tá. E aos pouquinhos também a gente veio aperfeiçoando esses seguros, né? Tentando fazer a cobertura para terceiros, para dano moral, porque hoje tudo é dano moral. Sim. E em todos os nossos seguros nós incluímos isso. Depois veio a relação patrimonial, dos funcionários, dos sócios, seguro-saúde, toda essa preocupação. A gente tem seguro para tudo. Então, eu acho que talvez, se você saberia melhor do que eu acho que se falta alguma coisa é muito pouco, né? Assim, sempre tem alguma coisa para você segurar ou para você melhorar. Mas o que a gente costuma falar, Débora, é o seguinte, você tem que ter minimamente alguma coisa para dar condição de você continuar. A gente estava vindo hoje, a Joyce para cá, e a gente estava com um Uber, né? A gente vem de Uber e ele estava falando que ele comprou o carro dele, colocou no primeiro dia, e aí eu perguntei para ele, porque geralmente as pessoas fazem a cobertura, que nem você falou, às vezes não te explicam de uma forma correta. E eu falei assim, você colocou lá que você utiliza esse teu veículo como meio de transporte, né, utilitário? Não, coloquei, foi isso, inclusive o seguro ficou mais caro. E aí eu dei parabéns para ele, eu falei, parabéns, e parabéns para o corretor que te orientou, porque a maior parte dos Ubers que rodam, né, andam rodando por aí, a maior parte às vezes desconhece isso, e é por isso o motivo do programa da gente. A gente quer compartilhar esse tipo de conhecimento para que as pessoas saibam. Porque você imagina uma pessoa que só tem aquela fonte de renda, como o Uber, perdeu o patrimônio dele que faz dinheiro para ele, e às vezes por quê? Então, assim, na verdade, você tem que colocar no teu papel, no teu custo, né? Esse valor do seguro. Então, o seguro, eu imagino que seja muito importante, e eu vejo que você tem essa percepção, né? Basicamente, vocês têm essa percepção das principais atividades, de tudo que vocês têm, e sem falar que você não falou de seguro-saúde, que você acaba economizando também, enfim, é um investimento que você faz. Eu costumo dizer
que o seguro é um investimento, porque ele te dá, quando você compra tranquilidade. Tu imagina você com um monte de operação aí, você, meu Deus, minha cara, como que faz? Se eu errar, se acontece alguma coisa. Então existem Sim, vários tipos de seguros hoje. seguro empresarial é no nosso, qualquer ramo, mas o nosso ramo é importantíssimo. Exato. Você sabe muito mais do que eu, que nós aprendemos com os tombos e tombos violentos por mau atendimento dos corretores anteriores, por falta de informação, por nossa falta de informação, porque quando eu contrato uma pessoa, quando eu contrato um seguro, um agente, eu quero que ele eu confio nele. Sim. E eu tenho certeza que ele está me vendendo melhor. Exato. Eu espero isso. Exatamente. Né? E não aconteceu, então foi lá atrás que a gente se conheceu corrigindo esses falhas. Né? Exatamente. Então, o que você falou aí é verdade. Eu costumo falar para os meus colaboradores, porque às vezes tem segurado que não quer te dar informação. E a base do seguro, na verdade, a seguradora que é que assume o risco, ela precisa ter informação. Imagina você. Isso é verdade. Você vai lá, você é a seguradora, você vai segurar um bem. A seguradora precisa saber esse bem. Então, às vezes, o segurado, o futuro segurado, ele acaba, ele acha que é muito natural. Não, eu quero fazer um seguro, sei lá, da minha empresa. A seguradora tem que entender qual que é o ramo de atividade, o que você faz, verificar se você tem extintor, ou algumas coisas inerentes. E a gente acaba perguntando, e às vezes, nossa, mas eu só quero fazer um seguro. Então a ideia aqui também é de compartilhar isso. Seguro se faz necessário conhecer o risco. A gente tem que conhecer o risco, porque através desse conhecimento pode fazer que o seguro às vezes fique até mais barato. E outra coisa, o seguro ele acaba sendo também, Débora, digamos que ele faça uma auditoria na tua empresa, porque ele corrige algumas imperfeições. Então, dependendo da tua empresa, a seguradora vai falar assim, olha, eu vou fazer uma vistoria. Ela fala, olha, você está sem um extintor. Olha, você poderia colocar uma escada de corrimão aqui, com indicação. Coloca uma luz de emergência. Então, na verdade, ela vai te prevenir contra eventuais causas de seguro, de causas de sinistros, né, possíveis sinistros. Então, acho que esse recado é um recado importante para falar e parabéns aí pela tua consciência de ter dentro da tua empresa a cultura de ter os seus bens segurados, porque é o teu patrimônio. Sim. Então, às vezes, Débora, você vê, às vezes a pessoa tem uma loja de roupa, ela tira dinheiro dali. Você tem seguro na loja? Não, não tenho. E se a loja pegar fogo? Como é que faz? Enfim. Quer falar alguma coisa? Eu vou falar para você que, assim, até voltando nessa história de você aprender com os erros, eu me lembro que há 15 anos, quando nos conhecemos, através do Danilo, acho que você fez o seguro para mim. Eu morava no Guarujá e eu tinha uma Pajero. Por coincidência, o Danilo, que era do Bradesco, me apresentou você, né? Sim. E eu tô na fila da balsa. E era o meu primeiro carro automático, uma Pajero. Daquelas grandes. Eu falei, bom, você sabe como é que os acidentes com carro automático acontecem, né? Sim. E eu tô lá na fila e eu não sei o que eu tava conversando com o Manuel e tinha um carro na minha frente, um Corsa, e a Pajero era enorme. Eu não sei o que aconteceu. Eu simplesmente... Mas eu bati tanto nele, eu bati, voltei, bati, eu tentava engatar a ré e eu continuava batendo, e eu ia para trás, eu bati, eu quase derrubei ele no mar. Nossa. O rapaz desceu com a mão assim do carro. Quando eu consegui parar, ele desceu, porque acho que ele pensou que ele estava sendo assassinado. E aí eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu soube falar para ele foi desculpa. E aí eu soube que ele, na conversa ali, que ele era irmão do Danilo, do gerente do banco. Sim, eu lembro dessa história. Né? Lembro. Só que naquela ocasião também não tinha cobertura para aquele lucro cessante, né? Então, coitado do menino, ele vinha de longe, o carro dele ficou vários dias na oficina e ele ficou vindo de ônibus. E depois eu até me arrependi, sabe? Eu falei, eu deveria ter alugado um carro para ele, porque eu fiz uma barbaridade. Sim. Então, daí aprendemos, porque alguns anos depois, a Vitória, minha filha, causou um congestionamento, um engarrafamento em Campinas, né? Você lembra disso? Lembro. Ela bateu e foi batendo, Sim. ela deu PT assim em vários carros. Mas o nosso seguro já tinha essa cobertura. Legal. Então a gente não teve dano, ameaçavam, queriam um carro novo, mas assim, não, o seguro pagou tudo certinho. Paga. E não tivemos problema nenhum, porque a gente já tinha essa cobertura. Eu costumo falar que não existe seguro ruim, existe seguro bem mal e mal contratado. Exatamente. Então, assim, você falou aí duas coisinhas só para esclarecer, que seria o lucro cessante. O lucro cessante, vou dar o exemplo do taxista.
Então, se ela bateu num taxista ou um motorista de aplicativo, ele vai ficar incapacitado de trabalhar, tá? Então, enquanto arruma o patrimônio dele, a seguradora vai dispor, vai fazer a conta lá, quanto você deixou de ganhar? Isso é o lucro cessante. Eu deixei de ganhar R$ 2.000. Claro que a pessoa vai ter que provar que deixou de ganhar esses R$ 2.000, então a seguradora vai lá e vai indenizar. Então essa é uma cobertura super importante, que é o lucro cessante. Outra cobertura que você falou que é importante é essa aí de responsabilidade civil. Muito. Porque hoje a gente tem um padrão lá, a gente não coloca menos que 150 mil, pelo menos orientação, tá? Quem vai decidir sempre é o cliente. Mas, Débora, hoje a frota de Santos, principalmente, a gente está falando de regionalmente aqui, ela é uma frota nova. Você vê que os carros são novos em tudo. Então tem gente que coloca R$ 50 mil. R$ 50 mil, às vezes, você não consegue. Aconteceu com um cliente nosso que a gente orientou, e é legal porque a gente tem tudo registrado isso, né? Então a gente faz questão de registrar, porque a gente orienta, mas a gente não pode forçar o cliente. Ele tinha uma cobertura menor, sei que ele teve que colocar R$ 13 mil do bolso dele, porque a cobertura que ele tinha contratado contra a responsabilidade civil não era suficiente. Então, assim, seguro bem e seguro mal contratado. Mas voltando aqui, Débora, você falou que no primeiro ano vocês cresceram, sei lá, 500%? Sim. Não é isso? Sim. Então você tinha 4 funcionários, foram para 20 funcionários. E qual a estratégia que vocês utilizaram para atração de talentos? Já que você falou que tem que ter um profissional qualificado, técnico, fluente em alguns casos de inglês. Nesse crescimento exponencial que vocês tiveram ao longo dos anos, quais são as estratégias que vocês utilizam tanto para atrair quanto para reter as pessoas? A atração principal é o ramo, né? A navegação, eles costumam dizer que é um bichinho, que quando você é picado, você se contagia e não quer sair mais. Então, essa é o principal atrativo. O segundo é que nunca é igual. Nenhum dia é igual ao outro. Todos os dias é um flash. Cada dia. E era mais ainda. Hoje não, hoje tudo é informatizado, então hoje você não tem tanta necessidade do pessoal estar indo no cais, aquela coisa toda. Mas mesmo na parte financeira, documental, é sempre um aprendizado, todos os dias. Tá. Porque você lida com pessoas, e as pessoas são impressionantes, né? Então, e de assim, culturas diferentes, né, Débora? Porque do você mundo todo, é do mundo inteiro, né? Então, esse é o principal atrativo. Agora, você conseguir manter uma equipe coesa, primeira coisa, treinamento, né? Muita conversa, muito ensinamento prático, porque não existe um curso para você aprender a fazer aquilo. Então, é o dia a dia com alguém, com você te ensinando, você tendo confiança no teu aprendiz e você tendo confiança no teu professor. Então, foi assim que a gente começou, e é assim que a gente tem caminhado, e é assim que tem dado certo. Legal. Débora, me conta um pouquinho, você estava falando para mim lá que você promove algumas coisas, tipo, você chamou um profissional, uns profissionais de planejamento financeiro, você sempre promove algumas palestras dentro da tua empresa. Sim. Conta um pouquinho aí, qual que é o intuito disso aí, que eu acredito que seja isso também. Você acaba dando, sei lá, benefícios, né, para os teus colaboradores. Nós fizemos algumas mudanças depois da pandemia, porque o pessoal ficou fora, ficou de casa alguns anos, né? E a maioria das empresas, elas passaram por isso. Na volta para o trabalho presencial, houve muita resistência. Só que já não era mais. O trabalho remoto ele foi muito bom e funcionou e deu certo enquanto havia uma pandemia, que as pessoas não saíam de casa, não podiam sair de casa. Acabou a pandemia, não tem mais sentido você ficar em casa, porque você em casa, você se distrai com a panela, com o filho, com a vizinha, com o carro. E as empresas precisavam que as pessoas retornassem, porque tem todo um ambiente ao entorno que precisa que as empresas retomem, que são os restaurantes, mercados, padarias, bares, né? Então, para poder a economia circular. Sim. E a gente sim percebeu realmente essa diferença quando o pessoal começou a voltar, um pouco de resistência. Eu preocupada que isso pudesse afastar as pessoas e eles fossem em busca de outro tipo de atividade, nós diminuímos a carga horária, fizemos um acordo. Na empresa a gente sempre trabalha com acordos, quase como se fosse uma coisa meio que de filho, que não, apesar de não sermos uma família de pai e filho. Olha, eu vou te dar isso, mas se você não fizer isso, eu vou tomar.
Então você vai perder isso e mais aquilo. Então fizemos um acordo de que faríamos uma experiência e reduzimos a carga diária em 1 hora e 30 minutos. Por que isso? Porque o cara que consegue entrar meia hora mais tarde, ele pega uma condução um pouco mais tarde, ele já vem numa condução vazia, Legal. ele pode sentar. E a pessoa que sai 1 hora mais cedo, tem alguns que saem até 1 hora e meia mais cedo, eles também passam, eles chegam em casa ainda é dia, eles podem passar e pegar o frio na escola, aquela coisa toda. Então essa foi a primeira coisa que fizemos. Tá. Depois começamos a perceber que a gente precisava ter um engajamento maior, porque também por conta da pandemia, acho que isso fez a gente prestar atenção. As pessoas mudaram muito depois desse momento de vida que nós testemunhamos, né? Acho que as pessoas ficaram muito fechadas dentro de si e a gente começou a perceber dúvidas, né? Um falava alguma coisa, o outro respondia o que não sabia, aí depois o outro respondia o que sabia, e começou a falar, quer saber de uma coisa? Vamos começar a implementar algumas coisas aqui técnicas e também um momento de descontração. Então, a cada 2 meses, a gente promove uma palestra ou online ou presencial, faz uma tarde lá de brincadeira, com docinho, bolinho, aquela coisa toda, e assistem palestras. Então, tivemos já sobre câncer, diversos tipos de câncer, vários profissionais, tanto os cânceres que afetam as mulheres, quanto os homens, quanto no geral. Tivemos de educação financeira, tivemos de assédio moral, assédio intelectual, assédio profissional, que foi muito importante, inclusive para nós, enquanto empresa, porque a gente também aprende muito, né? Sim. Muita coisa você não tinha conhecimento e começa a colocar em prática. E até hoje já fiz o convite para você também promover algumas coisas para poder estar falando com o nosso pessoal lá. E agora, de olho na NR01, já há tempos a gente tem observado que a qualidade de vida do prestador de serviço, do funcionário ou do empregado, ela tem que ser observada mais de perto. Esse é o nosso maior material. Não é estrutura, não é o cliente, não é nada. Hoje, em dias de hoje, o que nós temos de mais importante numa empresa é o material humano. Sem eles, nada feito. Então, contratamos uma terapeuta ocupacional, que é uma fisioterapeuta, que vai 2 vezes por semana e também faz uma análise de saúde, faz atividade física com eles, alongamento, controla a pressão, peso. E hoje foi lançada uma campanha também na BPA, com todas as unidades, todo mundo participando, que vão fazer bioimpedância e vão fazer uma atividade física aí por 6 meses, e daqui Muito 6 legal. meses eles vão fazer uma análise e daí vai ter um prêmio no final para quem alcançar o seu objetivo mais rápido. Então, legal. a gente tem sempre tentado fazer alguma coisa para realmente movimentar a empresa e não pensar que aquilo ali é só para trabalhar. Não, aquilo ali é para você estar bem, né? Porque a maior parte do tempo do dia você passa dentro da empresa. Que legal, que bacana. E, bom, para quem não sabe, a NR01 é uma norma regulamentadora que está sendo agora atualizada e basicamente ela fala o quê? O principal objetivo dessa norma é que as empresas se atentem e sigam alguns processos baseados na saúde mental do colaborador. Então, Débora, pelo que você falou, porque essa lei é a partir agora do dia 26 de maio. Eu conheço você, sua empresa, eu já vi que você se anteviu a essas normativas aí, você já proporciona um ambiente melhor para os seus colaboradores. Você acha que realmente pode impactar muito o ambiente do colaborador, o ambiente que ele tem profissional? Como você falou, ele passa mais tempo na empresa, às vezes, do que na sua residência. E como que você vê essa normativa? Você acredita que o governo ele está intervindo nesse caso, né, regulamentando, porque existe um custo, muita gente saindo de depressão, muitos Sim. casos de suicídio, mas o que você diria para o empresário, o empreendedor que está nos vendo, da importância dessa lei, mas não como lei, mas de você implementar políticas que melhore a saúde mental de cada colaborador? A primeira coisa que o empresário tem que pensar é que os tempos são outros. Então, você vai falar para mim, tudo sobra para o empresário, é mais uma obrigação para o empresário. O empresário é que é obrigado a monitorar se a pessoa não está bem mentalmente. Então, eu te falo, realmente, sobrou para o empresário mesmo, né? É mais uma obrigação para o empresário. Mas existem coisas que a gente tem que observar mais de perto, que é aquilo que a gente falou anteriormente, que é o material humano.
Entendeu? Então, eu, por exemplo, que tenho uma empresa enxuta, apesar do nosso pool de várias empresas, nós temos 60 funcionários, eu talvez precisasse de mais. Eu não posso perder um funcionário para depressão ou para síndrome de qualquer tipo de síndrome causada por alguma coisa que pode até ter advindo do trabalho. Ele pode ter fugido do nosso olhar, que ele está se sentindo pressionado. Então, vão ter pessoas que vão falar assim: se você quer trabalhar no Google, vá para o Google. Ou se você está se sentindo pressionado, vá para casa, vá para a praia. Não, não é assim. Eu preciso dele, ele precisa de mim. Uma troca. Então, por que é que a gente não faz um acordo? Sim. Como assim? Então, eu sou a favor dos acordos. Essa distância que os empresários mantêm do funcionário, eu aqui e você aqui, isso não existe mais. As grandes corporações, grandes nomes, hoje elas trabalham assim, um de frente para o outro. E aí que você faz com que o teu funcionário... Hoje eu posso dizer para você, vocês são testemunhas disso, os nossos funcionários, eles vestem a camisa da empresa. Legal. Hoje, se eu precisar, eles vão sábado, domingo, feriado. Porque existe, eles sabem que existe essa nossa preocupação com eles. Eu, quando venho ao escritório, que eu não venho todos os dias, eu passo na mesa de um por um. Eu pergunto como está, eu sei o que aconteceu, como está sua mãe, como está seu filho, como você melhorou, por que você está com o nariz vermelho? Eu ia pedir para tu contar isso, a história. Conta a historinha do nariz vermelho. Hoje eu cheguei no escritório, hoje fizemos uma sessão de fotos corporativas de manhã, e eu cheguei no escritório e uma das nossas colegas estava com o nariz vermelho, chorando. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com você? Né? Eu já na hora pensei, morreu alguém, nossa sessão de fotos vai ser um fracasso, porque ela é super animada. Aí perguntei, o que aconteceu? Ela falou, não, é só uma rinite. Eu estou muito ruim da rinite. Eu falei, não, mas nós vamos resolver isso rápido, vamos arrumar um remédio para você melhorar. Legal. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar de perto. Porque a tua empresa, apesar dela ser uma empresa, uma pessoa jurídica que não tem coração na teoria, você tem. E se você perder a tua empresa por falta de emoção, exato, é responsabilidade exclusivamente sua. Então, empresário, sobrou pra gente de novo, sabe? Exato. Mas pensa que acho que agora é uma sobra que vai ser legal, vai te aproximar um pouco mais do teu colaborador e vai fazer com que ele também entenda o teu lado de empresário. Sim. E que é um ciclo, um precisa do outro. E eu acredito muito que aumenta a produtividade, né? Até uma pergunta que eu ia te fazer, Débora, apesar do teu segmento, existem convenções sindicais, né, que te obrigam a oferecer o benefício, tá? Muitos colaboradores, às vezes, têm direito a ter, e às vezes a empresa não oferece, e ficam sujeitos a tomar multa, enfim, a que o colaborador coloque na justiça, tenha que pagar depois. Então, de repente, eu gosto muito da parte de benefícios, porque às vezes você oferece um plano de saúde, é melhor do que você dar R$200 de aumento, porque para o empresário impacta bastante financeiramente. Então, se você der um aumento de R$200, aumenta para o empresário 400. E se você der o benefício só vai custar R$200. E eu me lembro que uma vez eu estava lá, eu acho que esse teu olhar humano, que eu acho que acaba engajando teus colaboradores. E eu estava numa reunião com você, e você falou para mim que tinha ido no mercado e você viu o custo de vida que estava alto. Conta aí pra gente essa passagem, por favor. É verdade. Eu estava em Itu e fui ao mercado e quando passou a minha compra, que era assim, deu 2 sacolinhas, aí, sei lá, deu R$500, mais de R$500. Eu falei, mas gente, eu não comprei picanha, não comprei vinho. E aí aquilo me impactou, porque eu pensei, como é que eles estão fazendo para comer? Porque tá tudo muito caro. Daí eu fiquei pensando naquilo. Quando foi na segunda-feira, eu falei com os outros sócios das outras unidades, né? E falei, olha, eu tive esse pensamento. O que vocês acham? Se vocês concordarem, eu queria dar um bônus extra no Vale Alimentação que eles têm hoje, por tempo indeterminado, né? E daí eles concordaram e foi muita gente, claro, todo mundo ficou feliz porque dobrou, na verdade, o Vale Alimentação deles, né? É um custo para a empresa? Eu tenho de onde recuperar isso? Não. O nosso lucro diminuiu muito. Sim. Mas... tem ganhos que são indiretos, né? Eu costumo dizer, separar o que é custo e o que é investimento. Você investiu em capital humano,
né? Sim. O que eles vão fazer, os colaboradores, que às vezes pode acontecer de não valorizar, e que eu acho que não é a maioria do caso de vocês, acho que é um problema deles. Eu acho que você está fazendo a tua parte. E isso me chamou a atenção. Falei, caramba, que atitude legal. Então, isso faz uns 2 anos, isso já, e me marcou. Por que eu estou te falando isso? Porque, como a gente estava falando, existem normas sindicais que obrigam a empresa a dar. Só que tem empresa que cumpre exatamente o que o sindicato fala. O sindicato fala, olha, você tem que dar uma cesta básica de R$ 20. O sindicato vai dar lá de R$ 20. O seguro de vida tem que ser de R$ 5.000. É um vale-caixão que a gente chama. Uhum. Não dá para nada. E eu vejo que vocês se preocupam muito com isso. Vocês sempre dão a mais. Vocês oferecem hoje um dos melhores planos de saúde da região, que é um plano de uma seguradora. Do Brasil, né? Não é? Seguradora mesmo, que você tem atendimento no Brasil inteiro. Então você não dá simplesmente o que a lei pede, você dá às vezes mais. E eu acho que você mostra que com isso o sucesso, eu acho que não ocorre por acaso. Mostra porque eles são engajados, a importância de você estar oferecendo benefícios. Uma coisa que também me chama a atenção, Débora, é a cultura de partnerships que vocês têm, que é a cultura de vocês promoverem, né, empregados ou colaboradores, dependendo da terminologia, para sócios de vocês, proprietários. Teve algum caso, ao longo de 17 anos, alguém que era um colaborador seu e passou a ser um sócio? Todos. Né? Todos. Conta pra gente aí um caso, hein? O Manuel, quando abriu a BPA, o Alex era funcionário dele na outra empresa. Ele convidou o Alex para ser sócio dele e não deu um percentual ínfimo, né? Ele deu 50% da empresa para ele, e o Alex aceitou e trabalha super bem no Rio de Janeiro e toca o Rio de Janeiro, que aliás hoje tem muito mais movimento do que Santos. E tem a sua equipe também que é super engajada e trabalha nos mesmos moldes que a gente. Trouxe de Paranaguá o Jefferson, que também tinha sido funcionário, também tem a sociedade. Temos o Alexandre e o Mike, que hoje estão na Amazon. E a gente está sempre assim, sempre observando quem Legal. realmente tem interesse em crescer, né? Porque tem aquelas duas coisas. Tem o funcionário que quer, tá bom para ele do jeito que tá, e tem aquele que tá sempre com a mente borbulhando, pensando em alguma coisa a mais. Que legal, acho muito legal isso aí, viu? Então, assim, ou não é uma empresa de se admirar, um profissional de se espelhar? E aí você me fala, puxa, que bacana, né? Você dá a oportunidade da pessoa ser seu sócio, né? Não só simplesmente para... Porque, Débora, não sei se você concorda comigo, mas os empreendedores, os donos de empresas, eles ficam gritando para que tenha alguém que continue esse legado, que tenha energia, porque querendo ou não, às vezes vai acabando um pouquinho da energia da gente, a gente não está tão disposto, existe um legado que a gente quer perpetuar, e a gente procura esses talentos, e às vezes nem sempre as pessoas estão, ou têm a visão de querer participar, de continuar. Então, assim, é admirável, viu? Eu acho bem bacana, e eu acredito, você falou do Alex. Alex, um abraço para você. Jefferson também, um abraço, conheço os dois. O quanto eles devem ser gratos à oportunidade que você proporcionou para eles. Mas eu tenho certeza também que não foi uma oportunidade gratuita. Não. Acho que eles fizeram por merecer, não é? Então, acho que vale a pena, sim, você investir, você ser o que a gente chama hoje de aquele empreendedor... intraempreendedorismo, né? Que você consegue empreender dentro da tua empresa. Então, acho que eu gosto muito dessa cultura que você tem. E a gente falou também essa parte de você fazer com que os colaboradores... Aí eu te pergunto uma outra coisa. Como que você vê hoje... Você tem 2 filhos, né? Sim. A Gabriel e a Vitória. Como que você vê essa parte de... Porque essa acaba sendo uma dor dos empresários também. Poxa vida, será que meu filho vai querer seguir minha carreira? Como que funciona isso para você? Como que tem esse planejamento sucessório aí, dentro do grupo BPA? A minha geração foi aquela geração que não teve nada e quis dar tudo pro filho. Essa é a minha geração. Então, nós erramos em alguns pontos, né? Não é que nós erramos, nós falhamos tentando acertar. Então, eu fui trabalhar com 14 anos. Embora que, como eu te falei, né, eu tinha os meus filhos pequenos, a gente tinha pousada, e por fim eles acabavam indo para a pousada e por tabela acabavam trabalhando com a gente. Mas assim, eles não tiveram a obrigatoriedade, nem a necessidade de ter que trabalhar, e nem de acompanhar o nosso trabalho na BPA.
porque nós preferimos dedicar, fazer com que eles tivessem uma boa escola, estudassem integralmente, fizessem línguas, aquela coisa toda. Só que quando chegou no momento deles começarem a vida profissional, aí chegou a hora de ir para a faculdade. Porque você quer que teu filho vá para a faculdade. A minha geração, a maioria não fez. Sim. Então, nós queríamos que eles fizessem faculdade. Isso quer dizer que se você compromete mais 4, 5 anos da vida daquele teu filho no estudo, focado na área que ele escolheu. E não necessariamente navegação, porque nem há faculdade sobre isso, né? Mas é no nosso caso específico. E aí você perdeu, eu acho que a gente perdeu um pouco o trem da história, sabe? Eles não conseguiram conviver com a gente a ponto de ser picado pelo bichinho da navegação, no meu caso específico. Então, o Gabriel, ele é muito mais lúdico, ele sempre é um menino criativo, mas lúdico. Então, fez cinema, agora fez psicologia, é a área dele. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas ele não tem foco para a navegação, que exige muita disciplina e tempo e responsabilidade, como a gente falou, 24 horas por 7 dias da semana. Então, ele vai para uma área que ele acha que ele se entende que vai ser melhor para ele. Tá. E nós, pais, por sua vez, não vamos insistir mais que ele se dedique à empresa. Ele vai escolher o caminho dele, ele já é adulto, né? Então, chega aquela hora que realmente você fala, segue o seu caminho. A Vitória, que a gente achou que nunca fosse querer trabalhar com a gente. Sim. Eu achava que o Gabriel gostaria de ficar perto da gente. A Vitória, que eu achei que nunca quisesse, que era uma cidadã do mundo. Depois que se formou, ela acabou voltando para a gente, voltou para casa. Mas ela é muito mais administrativa, marketing, mais social do que comercial ou do que operacional. Então, se talvez tivermos algum herdeiro, será para mim. Manuel, por enquanto, está sem ninguém. Tem os sócios, né? Tem os jovens que estão chegando, e a gente não tem o menor problema de estar cedendo espaço para esse pessoal que está chegando. A gente não tem essa vaidade, nenhuma vaidade, de ensinar e de passar o bastão para quem estiver chegando. Acho que o nosso papel a gente já fez, criou os filhos, deu oportunidades. E agora está chegando na hora da gente começar a diminuir mesmo e curtir um pouco, né? Então, que legal. Essa questão do futuro, ela tem certa ainda. Tá. Ô, Débora, eu estava falando para você ali em off, é o seguinte, a gente estava falando porque geralmente muda a empresa, muda o ramo de atividade, mas as dores dos empreendedores, né, dos donos de empresas, geralmente são as mesmas. Aliás, eu acho que o empreendedor ele tem uma solidão empresarial. Então, eu acho que é legal a gente trazer isso, porque pode ser as mesmas dores dos empreendedores. Por exemplo, eu também já tive essa experiência e eu queria saber de você. Você trabalha com a Vitória, já trabalhou com o Gabriel, trabalhou com o Manuel, que é seu marido. Como que você lida? Como que é trabalhar em família? É super tranquilo para vocês? Porque talvez seja, não sei como que é para você, mas para algumas pessoas não dá muito certo, até acaba destruindo o casamento, relacionamentos. Como que é essa parte de trabalhar numa empresa que é uma empresa de porte pequeno, com pensamentos grandes, mas uma empresa familiar? No meu caso específico, quando eu fui trabalhar com o Manuel, eu não sabia nada de navegação. O pouco que eu sei, que eu ainda não sei nada, o pouco que eu sei, eu aprendi com ele com paciência, quando ele queria me ensinar e quando ele queria dividir o conhecimento. Então, eu nunca fui para bater de frente, eu sempre fui para aprender. E depois, claro, que você trabalha junto, você vai para casa, você continua falando trabalho, você está à noite, você continua falando trabalho, Sim. Você viaja, continua falando trabalho. Então, num determinado momento da nossa vida, nós estabelecemos regras também, fizemos acordos. E o acordo nosso o nosso dia começa a hora que nós entramos no escritório, ou às 8h30 se a gente estiver em casa, e se encerra às 17 horas. Se tiver algum problema que eu cuido da parte administrativa, o que não foi resolvido até 17 horas, não se resolverá mais hoje, vai ficar para amanhã. O dele operacional, se tiver que resolver, hoje ele é cercado de pessoas super competentes que o ajudam. Então ele quase nunca chega problema para ele fora do nosso horário comercial. Legal. Então determinamos isso, que não se conversa de trabalho em casa, nem nas refeições, nem nas viagens, nem nos restaurantes, nada disso. Isso a gente cai fora.
Com os filhos é um pouco mais diferente, porque os filhos eles sempre sabem tudo. Eu também já fui filha, acho que eu sabia mais que minha mãe achava que sabia, né? Então, eles acham que eles sabem tudo. Não, porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. Então, Sim, é bem complicado, porque fica um limite entre você ser o chefe e você ser a mãe, sim, né? E eles sempre levam para o lado pessoal. Embora a gente fale que não é, que é para o crescimento, que é para a aprendizagem, eles sempre levam. Então, demorou. A Vitória já está bem melhor, já ouve. O Gabriel um pouquinho menos. Mas eu acho que é tudo isso. É conversa, é esperar, se brigar se for o caso, e voltar atrás, e conversar de novo, e mostrar para eles que o caminho não é aquele. Ou até que eles mostrem para a gente, não, mãe, esse lado não tá legal, vamos tentar sim. dessa forma, porque também já aconteceu muito. Então, não é fácil, mas É um você tem que desafio. fazer acordos. Ah, legal, bacana, mas acho que você tem lidado bastante bem com isso. Deixa eu perguntar para a produção aqui, que a gente fala bastante, o tempo passa rápido. Como que estamos aí? Hein? Olha aí, tá vendo? Tá acabando já não? Fala aí, temos mais quanto tempo? Eita, tá vendo? Não, Não já fala pra falamos. gente, né? Não, a gente Não fica aqui até fala, amanhã a gente vai ficar conversando. falando aqui. Bom, então vamos lá, a gente vai já se aproximando quase do término, tá vendo? Foi gostoso, não é gostoso? De conversar, Muito passa bom. rapidinho e de uma forma, mas a gente tem um quadro aqui, Débora, que chama assim, tá vendo? Você sabia. E aí eu vou te fazer, eu vou falar uma curiosidade aqui, não sei se você sabia, você me fala se sim ou não. Se você acertar, tem presentinho. Se não, Hum. não tem presente, beleza? Então vamos lá. Você sabia que o Brasil tem a maior população de animais de estimação da América Latina? Com mais de 140 milhões de pets? Você que adora bichinho? Sim. Sabia? Ê, ganhou o prêmio, vai ganhar lembrancinha. Parabéns. Mas eu não sabia. Eu sabia que existia um grande número de pets, mas eu não sabia que era o maior da América Latina, que são 140 milhões, quase o tamanho da população Só eu brasileira. devo ter uns 50. Meu Então Deus, você então já, imagina. já tá contribuindo bastante com esse número aqui, viu? Mas parabéns, viu, Débora? Eu vou te falar uma coisa, viu? Os seus bichinhos são muito bem tratados, né? Muito bem tratados. A gente tem Né? um amor Muito pelos legal. animais e pela natureza muito profundo. Ah, que legal. Débora, você falou para mim que a sua vida é um livro aberto. Se você tivesse que indicar, e você gosta de ler bastante, certo? Gosto de ler. Tenho lido menos, mas eu gosto bastante de ler. Tem algum livro da tua vida assim que você indicaria para as pessoas que estão nos assistindo? Assim, poxa, livro para mim foi um divisor de águas, esse livro acrescentou bastante. Se não for só um, pode falar mais se você quiser. Eu tenho um livro que eu já li umas 2 vezes e quero ler novamente, que se chama Médico de Homens e de Almas. Ele é um livro que conta a história de São Lucas, mas ele não tem nada a ver com religião. Tá? É uma historiadora, é um livro que fala sobre Lucas, que era um soldado romano, e se converte depois ao cristianismo. E eles dizem que o Lucas foi o único dos discípulos que não conheceu Jesus. Então, existe uma transformação na vida dele, não pela religião, mas pela fé. E é muito bacana esse livro. E a cada vez que eu leio, ele muda alguma coisa dentro de mim. E eu gosto de ler naqueles momentos que a gente está um pouquinho descrente, que a gente fica, né? Sim. Tem momentos que a nossa fé dá uma chacoalhada. E eu acho que daí é a hora de dar uma lidinha de novo para dar uma Que legal. Repete fé. aí pra gente qual é o nome? Médico de Homens e de Almas. Médico de Homens e Almas. Tá bom. Então, como eu te falei, a gente vai chegando já. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. De que forma, na sua visão, você tem um parceiro essencial para proteger seu patrimônio? Você acha que pode te ajudar a ter essa carreira de sucesso que você teve aí e vem tendo? Então, o que eu te falei, a gente não sabe tudo. Eu preciso de um consultor e acreditar no consultor. Eu preciso de um contador e acreditar no contador. Eu preciso de um advogado que eu acredite. Eu preciso de um corretor que eu acredite. Então, eu sei, por experiência própria, dos tombos que tomamos e do patrimônio que já perdemos. Hoje poderia ser diferente, inclusive até a história da empresa ou a nossa pessoal, mas a gente teve que se recuperar aí de algumas coisas que a gente não tinha conhecimento. Se tivéssemos conhecimento lá atrás, talvez o investimento que alguns acham que é dinheiro jogado fora, que não deixa para lá, não teria acontecido. Então, nós não julgamos, nunca julgamos que era um dinheiro jogado fora, nós não fizemos porque não tínhamos conhecimento mesmo. Então, é importante você sempre caminhar com alguém que realmente possa te dar a instrução verdadeira, real,
e tá do teu lado. Então, assim, eu até aproveito aqui a oportunidade para dizer que eu sou uma cliente exigente, claro, como ele falou, chata. Não existe. Mas, nesses anos todos que eu tenho ó, os meus seguros com o Carlos, com a Joyce, com a Veno, todas as vezes que precisei, inclusive ontem, eu ligo para o Carlos e qualquer horário do dia, da noite, sábado, fim de semana, que a Débora fala assim, porra, mas que chata, quando a Débora liga fora de horário é algum problema. Mas eu sempre fui atendida. Então esse é um diferencial que faz com que a gente continue caminhando junto. E muitas pessoas que eu acho que já indiquei para você, por conta desse diferencial que vocês têm na empresa. Então, eu também, você sabe que eu tenho muito orgulho de ter vocês na minha vida, da tua história, que eu sei que também não foi fácil. E parabenizo vocês pela forma que você trabalha e que você conduz a sua empresa e a sua vida. Poxa vida, ganhei o dia. Obrigado, viu? E Débora, só finalizando aqui, eu gostaria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo, para quem é empreendedor, quem pensa em empreender, que recado você deixaria para essas pessoas aí? Um recado simples, fica à vontade. Eu diria para você, por exemplo, as pessoas que pensam em empreender, que é muito mais fácil você ser empregado. Não há dúvidas. É muito melhor você trabalhar de segunda a sexta no seu horário comercial, ir para casa, receber férias, 13º, e tá tudo bem. Termina sexta-feira, você volta segunda, você já esqueceu tudo que você aprendeu semana passada, você começa tudo de novo, é muito mais fácil. Mas empreender é um desafio que faz com que você se mantenha vivo, né? Então você traça um objetivo e vai. E cegamente. Você vai ter que recuar muitas vezes, e muitas vezes a gente vai cair e vai recomeçar. Mas é muito desafiador, é muito bom fazer parte desse grupo de pessoas que movimentam a roda da economia, que dão emprego, que a gente indiretamente ajuda quantas pessoas além desses 60 funcionários, né? Porque tem pai, tem mãe, tem filho. Então é muito gratificante. Eu acho que eu agradeço a Deus a oportunidade que tive, abraçamos todas as oportunidades que apareceram. Eu gostaria até de ter feito mais, e talvez ainda faça mais, né? E gente, não desanima, é assim mesmo. Sobra pra gente? Sobra, sempre sobrará. Você vai ganhar menos, mas te garanto que vale a pena. Poxa vida. Minha amiga, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Que venha mais vezes aqui. Acho que assunto não falta pra gente falar. Não. É isso. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Não só por hoje, mas por tudo, pela confiança que você deposita na gente, na nossa equipe. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Todo sucesso do mundo e quero continuar crescendo junto com você. Amém. Tá bom? Obrigada. Bom, e se você gostou da nossa história, curta, compartilhe, comentem, indiquem pessoas que vocês gostariam de conhecer a história, que acham que tem uma história tão bonita quanto a da Débora aqui, que nos presenteou com essa história de vida dela. Se inscreve no canal, pra gente é super importante. E não se esqueçam, tá vendo?